Após a Fórmula 1 voltar das férias de verão e Lando Norris liderar os treinos livres na sexta-feira e hoje pela manhã, Oscar Piastri mostrou porque é o líder do campeonato e voltou à pole position depois de quase 3 meses. A previsão do tempo que indicava chance de chuva para os 3 dias até agora não deu as caras. E fica para amanhã a expectativa de uma corrida com pista molhada. O piloto australiano da McLaren cravou o tempo de 1:08.662 e larga amanhã na pole position. Ao lado dele, ninguém mais ninguém menos que seu companheiro de equipe, Lando Norris. E completando o top 3, o herói das crianças holandesas e dono da casa, Max Verstappen. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto largará amanhã da 13ª posição. Desde a última pole de Oscar Piastri lá no GP da Espanha, outros nomes já ocuparam uma posição de honra. Lando Norris, George Russell, Max Verstappen e até Charles Leclerc. Mas só Norris e Russell conseguiram converter a pole em vitória. E olha, eu vou te falar, dessa vez foi apertado. A diferença entre Oscar Piastri e Lando Norris foi de apenas 12 milésimos de segundo. Um piscar de olhos dura mais do que isso. Falando do Bortoleto, a classificação dele foi cheia de emoções. No Q1, ele quase ficou de fora. Ele estava na 16ª posição, mas no finalzinho ele conseguiu melhorar e passou em 15º. No Q2, ele até estava tentando brigar, estava com o penúltimo tempo. Ele conseguiu melhorar um pouco e subiu para a 13ª posição. Apesar dele não ter conseguido chegar ao Q3, a diferença entre todos os carros era mínima, então a diferença entre o P13 dele e o P10 era menos de 1/10 de segundo. E também vai largar na frente do seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que ficou no Q1 e vai largar apenas na 17ª posição. Além disso, teve uma pequena polêmica. Bortoleto reclamou muito no rádio do Yuki Tsunoda, dizendo que ele tinha atrapalhado a sua volta rápida. E se teve alguém que surpreendeu na classificação de hoje, foi o piloto franco-argelino Isack Hadjar. O piloto novato da Racing Bulls conseguiu 4º lugar no grid, o melhor resultado dele até então aqui na Fórmula 1. Antes disso, a sua melhor posição de largada tinha sido um 5º lugar no GP de Mônaco, GP em que ele terminou na 6ª posição. Aos poucos, o piloto vai mostrando serviço e maturidade, bem diferente do Hadjar explosivo do ano passado na Fórmula 2. Quem prometeu muito e não entregou o suficiente foi o piloto espanhol Fernando Alonso, que nos treinos livres estava andando super bem, chegou a marcar um 3º tempo, mas na classificação conseguiu apenas um 10º lugar. Nada de encher os olhos como prometido anteriormente por ele e pela equipe Aston Martin. Vamos passar rapidinho pelo que rolou na classificação. No início do Q1, Berman e Hamilton abriram os tempos marcando as voltas mais rápidas, até que Lance Stroll na curva 13 rodou e bateu sua Aston Martin, provocando uma bandeira amarela. E também dando mais trabalho para os mecânicos da Aston Martin, que com certeza viraram a noite arrumando o carro dele depois da batida de ontem. Após isso, Verstappen logo apareceu na ponta, mas as McLaren mostraram que estavam fortes e tomaram a frente. Já com as Ferraris, o Hamilton caiu para a 11ª posição e Leclerc quase foi eliminado, mas no final os dois conseguiram se salvar. Além de Stroll, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon e Oliver Berman foram 5 eliminados e não conseguiram avançar para o Q2. No Q2, George Russell apareceu forte logo de cara, mas Lando Norris logo tomou a ponta e Oscar Piastri apareceu em segundo, apenas 90 milésimos de diferença. Alonso, que estava em 15º, conseguiu melhorar e pulou para 7º no finalzinho do treino. Algo curioso que aconteceu no Q2 foi entre Bortoleto e Yuki Tsunoda. Os dois registraram exatamente o mesmo tempo, empatados nos milésimos, 1:09.622. Só que como o piloto japonês completou a sua volta antes do brasileiro, ele acabou ficando na frente. No final, eles acabaram eliminados, e os eliminados no Q2 foram Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly e Alexander Albon. Já no Q3, Piastri começou na frente e manteve a ponta até o final. O Norris ficou atrás com a diferença mínima de 12 milésimos. E Verstappen também não conseguiu melhorar seus tempos, ficando apenas com a 3ª posição, ficando 3 décimos atrás das McLaren. Já Hamilton conseguiu apenas a 6ª posição com a sua Ferrari, que parece que só anda para trás. O torcedor ferrarista não aguenta mais tanta angústia e sofrimento. Claro que a grande surpresa do dia foi Isack Hadjar com a sua Racing Bulls no 4º lugar. E é claro que esses bons resultados da equipe chamam a atenção. Afinal, os dois carros da equipe estão constantemente andando à frente de Yuki Tsunoda com a sua Red Bull. E só de pensar numa mínima chance de uma promoção por Isack Hadjar correr ao lado de Verstappen, dependendo do ponto de vista, chega a parecer até uma ameaça. Na parte final do treino, nenhum dos 3 primeiros conseguiu melhorar. Então, a pole acabou ficando com o Oscar Piastri, que visivelmente transbordou
transbordava de felicidade e emoção quando saiu da sua McLaren. Dito isso, o grid para amanhã fica da seguinte forma: a McLaren na primeira fila com Oscar Piastri e Lando Norris. Na segunda fila vem Max Verstappen e Isaac Hadjar com a sua Racing Bulls. George Russell aparece em quinto com a sua Mercedes, à frente das duas Ferraris, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente. Liam Lawson o oitavo e Carlos Sainz o nono. E para fechar o top 10, Fernando Alonso com a sua Aston Martin. Fora do top 10 ficou na seguinte ordem: Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly, Albon, Colapinto, Hülkenberg, Berman e Lance Stroll. A previsão ainda indica uma chance de chuva para a corrida de amanhã. Ou seja, se chover amanhã, tudo pode mudar e jogar um tempero a mais na corrida. O Norris precisa vencer para se aproximar mais na tabela do campeonato. Se o Piastri vence amanhã, ele amplia sua vantagem em relação ao piloto britânico. Então, será que dá para esperar um ataque de Norris logo na largada? O Verstappen, que vem tirando leite de pedra da sua Red Bull, parece conformado com o P3. Eu acredito que ele não vai ser um empecilho amanhã para as McLarens. Hadjar larga em quarto e tem o duro trabalho de segurar George Russell com a sua Mercedes e as duas Ferraris. Quanto ao Bortoleto, resta torcer para ele não se envolver em treta na largada e para a Sauber fazer uma boa estratégia para ele. A diferença entre todos os pilotos está muito baixa. A pista é curta, o que ajuda ainda mais a aproximar o grid. Então sim, ele tem chance de fazer alguns pontinhos amanhã. E você, o que você espera para a corrida de amanhã? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente volta amanhã para comentar sobre a corrida. Então segue a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e também estão na descrição. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.